Fala aí, meus amigos das redes sociais, um grande abraço a todos vocês. A gente começa o nosso informativo esportivo falando da Internacional. Elano Blumer está livre no mercado e pode, enfim, ser anunciado como novo homem forte da Internacional para este ano. O contrato dele com a TNT terminou no domingo. Ele foi contratado para comentar os jogos do Santos. Como o Peixe foi eliminado pelo Corinthians, pelo placar de 2-1 nas semifinais do Paulistão, o Elano pode acertar com a Internacional. Ele disse ontem ao repórter Igor Sedano que tem o desejo de trabalhar na Internacional. Ele vai continuar comentando os jogos da Champions League. Só que ele disse ao Igor que nenhuma proposta até a noite de ontem teria sido feita pelo presidente Danilo Maluf para Elano Blumer. Então esta semana vai ser decisiva. Ele não quer ser o treinador da Inter para a Série D do Campeonato Brasileiro. Ele quer ser um gestor, quer correr atrás de patrocinadores, indicar jogadores, indicar o treinador, enfim, ser essa figura que faltou para a Inter no Campeonato Paulista. O Elano tem muita identificação com o Leão, foi jogador, foi treinador em 2020, quando a Inter voltou daquela batalha do Barão para a Série A1 do Campeonato Paulista. O Elano foi o treinador que comandou a Inter em 2020 e com pouco recurso fez um bom time que escapou do rebaixamento com uma rodada de antecedência, com a vitória contra o Oeste em plena pandemia na Neoquímica Arena por 2-1, com o gol do Lucas Braga, meu grande amigo Lucas Braga, que hoje está no Vitória. Então a semana é decisiva, o Elano tem pressa, porque a Inter precisa definir o nome do treinador, precisa contratar, até agora só trouxe o João Felipe de volta, João Felipe volante, jogou a Série D do ano passado pela Inter, 14 jogos, um gol, aquele gol de cabeça contra o Maringá no último minuto, e foi 2-2 o placar. Aí o João Felipe, que tem contrato longo com a Inter, foi emprestado ao Bangu. Ele caiu para a segunda divisão com o Bangu e agora retorna. Tanto que teve um amistoso antes do Paulistão entre Inter e Bangu no Limeirão. A Inter ganhou por 1-0, o João Felipe jogou pelo time carioca. Então até agora só o João Felipe foi contratado. Então o Elano tem pressa para anunciar, para trabalhar na chegada de reforços e também para definir a participação ou não da Inter na Copa Paulista deste ano. A gente reforça a importância. A Inter não tem calendário nacional no ano que vem por conta do rebaixamento para 2. Então a Inter precisa jogar a Copa Paulista porque o campeão decide entre Copa do Brasil e Série D do Brasileiro. A Inter não tem vaga na D do ano que vem em razão do rebaixamento. Então a Inter teria que subir esse ano para C para ter um calendário nacional no ano que vem. Então vamos aguardar. Provavelmente o Elano vai ser o homem forte da Inter. A gente torce por isso. Até fiz uma enquete no meu Instagram, no Edmar Pimba, e é massacrante como o torcedor leonino quer a volta do Elano Blumer. Vamos aguardar. Lembrando que o Eduardo Porto, a gente falou da situação dele no sábado, né? Ele acabou esticando, renovando o seu contrato com a Inter. Ele terminava agora em setembro, dia 30. Ele esticou até o fim de dezembro de 2026. Aí a Inter o emprestou para o Retrô. Ele já se apresentou, postou foto no Instagram dele ao lado do Ibali. Vai ser parceiro do Ibali no Retrô, no time pernambucano. O São Paulo emprestou o Ibali para o Retrô e a Inter emprestou o Eduardo Porto para lá. Vai jogar a Série C do Campeonato Brasileiro e a Inter deve receber 2 jogadores do Retrô. Se ele não for negociado com nenhum outro clube, futuramente, o Eduardo Porto volta para a Inter. Se não, caso seja negociado, ele tem bola para isso. A Inter vai ganhar uma porcentagem legal em cima desse jogador. Tá bom? Amanhã a gente traz mais informações da Inter. O Independente também, treinamentos, nenhum jogo treino agendado, nenhum reforço apresentado, mas daqui a pouco eu vou bater um papo com o técnico do Independente, o PC, para a gente trazer como é que tá a preparação aí do Galo para a Bezinha. Lembrando que o Independente folga na primeira rodada, só joga no dia 27 de abril contra o Flamengo de Guarulhos no Pradão. Uma coisa é certa, o Independente optou por jogar de domingo, 10 da manhã. A tabela marca os jogos para as 3 da tarde, mas o Galo joga às 10 da manhã. E aquela tese, né, do PC que a delegação que vem de fora, ela tem que sair muito cedo, porque não tem dinheiro para concentrar, né? Então, por exemplo, Batatais, São Carlos, Flamengo de Guarulhos e Guarulhos, eles têm que sair muito cedo das suas cidades para jogar de domingo às 10 horas aqui no Pradão. Então o PC acha que é um aniversário a mais pro Galo, tá bom? Nas semifinais do Campeonato Paulista, o Corinthians passou pelo Santos 2-1. E ontem, Flávio Rodrigues de Souza, que fase que tá o árbitro, né? Que apitou aqui a final do Campeonato Amador entre Abílio Pedro e Classe L. Já foi mal na final do Amador.
E ontem, inacreditável, né? Não foi nada, não houve o pênalti. Até o Marcos, ídolo do Palmeiras, criou polêmica nas redes sociais ao falar que não houve o pênalti. Ele falou, eu sei que vocês vão ficar bravos comigo, mas não teve o pênalti. O Arboleda não toca no Vitor Roque. Aí na coletiva de imprensa o Abel Ferreira fala que sim, que houve alavanca, que houve o pênalti, que o árbitro está certo. A verdade é que faltou o VAR chamar o Flávio Rodrigues de Souza para dar uma olhada no monitor, né? Não custava nada. Não custava nada. Se ele fosse pro VAR, ele não marcaria esse pênalti. O Vitor Roque em cima do Arboleda. Aí na cobrança o Rafael Veiga bateu forte de perna esquerda. 1-0 deu Palmeiras. O Verdão está na sua sexta final consecutiva. Das últimas 5 finais, só perdeu uma que foi pro São Paulo. Olha só, o Palmeiras ganhou do Corinthians, ganhou do Água Santa, ganhou do Santos. E agora o Palmeiras busca o tetracampeonato inédito no Campeonato Paulista, hein? E a gente lembra que o primeiro jogo da final é domingo, com o mando do Palmeiras, jogo no Allianz Parque, e a volta só Deus sabe, né? Porque a volta tem a data FIFA nesse meio, o Brasil joga contra a Colômbia, no Mané Garrincha, joga em Buenos Aires contra a Argentina, e a volta está marcada para o dia 27 de março, que é uma quinta-feira. Só que no dia 29 começa o Campeonato Brasileiro, e o Palmeiras recebe o Botafogo no Allianz Parque, e o Corinthians joga em Salvador com o Bahia. Então é um tempo muito curto, nem pode, né, de quinta para sábado. Então é mais um problema para a Federação Paulista de Futebol resolver. De qualquer forma, Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, a grande final desse Campeonato Paulista, né? Eu acho que, sei lá, o Palmeiras tá vivendo um momento melhor, se bem que se classificou na Bacia das Almas, em Mirassol. Mas quando o Palmeiras chega, ele é muito forte, né? E o Corinthians vai depender muito da Libertadores, né? Se o Corinthians reverter os 3-0 contra o Barcelona de Guayaquil amanhã, pode até ser que o Corinthians ganhe uma bela injeção de ânimo para esse confronto contra o Palmeiras. Nos outros estaduais, estou aqui com a camisa do Atlético Mineiro que eu ganhei do Marcelo Gomes Oleiro, que trabalhou no Atlético, camisa autografada pelo Hever, grande Hever. O Atlético atropelou o América Mineiro, né? 4-0. O Rony todo jogo faz gol, hein? E 2 do Lianco, zagueiro. Jogo de volta está marcado aí para o próximo sábado, 4h30 da tarde, na Arena Independência. O América joga por 2 resultados iguais, vai ter que golear por 4 gols de diferença. O título já é do Atlético, né? No Rio de Janeiro, Flamengo e Fluminense vão decidir o título a partir de amanhã. O Flamengo tirou o meu Vascão da Gama, de virada 2-1 no Maracanã, e sempre com gol do Bruno Henrique. Aliás, o Bruno Henrique, com lesão, está fora da final, hein? Um desfalque considerável para o Flamengo, está em grande fase. O Bruno Henrique melhorou 100% depois que o Gabigol foi para o Cruzeiro. Já o Fluminense fez 4-0 no Volta Redonda no jogo de ida e empatou sem gols no Raulino de Oliveira. No Sul, né, no Rio Grande do Sul, o Inter saiu na frente, né? Carboneiro e Alan Patrick, 2-0 para o Inter na casa do Grêmio, 51 mil torcedores. A volta será domingo no Beira-Rio às 4 horas da tarde. O Grêmio busca seu 8º título seguido e o Inter não é campeão desde 2016. Então o Inter com a mão na taça, ganhando fora 2-0 e agora jogando no Beira-Rio diante do seu torcedor. Hoje tem Copa do Brasil, pensei os jogos de hoje para você ficar por dentro. 19 horas, o Operário de Várzea Grande, no Mato Grosso, enfrenta o Novo Horizontino. Alô, Tigre! Boa sorte hoje, jogando no Mato Grosso. 19h30 tem Remo e com Criciúma, o Remo pegando o Criciúma. O Concórdia vai jogar fora de casa contra o Botafogo na Paraíba, jogo marcado para as 21h30, e no mesmo horário, em Bragança Paulista, o Red Bull Bragantino recebe o São José do Rio Grande do Sul. São os jogos de hoje da segunda fase da Copa do Brasil. Tem pré-Libertadores hoje também. Em campo, Alianza Lima e Deportes Iquique. O Alianza Lima, que tem o Hernan Barcos em grande fase, tem Guerreiro, ex-Corinthians. No primeiro jogo no Chile, o Alianza ganhou pelo placar de 2-1 e agora joga no Peru, diante do seu torcedor. Na Série A2, o Rio Claro caiu, a Portuguesa Santista também caiu. O Rio Claro caiu para 3, perdendo para o São Bento em Sorocaba 3-0, e a Santista só dependia dela. Era ganhar do Votuporanguense para escapar do rebaixamento, mas empatou sem gols no Rico Mursa e não vai enfrentar a Inter no ano que vem. Uma coisa é certa, a Inter não vai enfrentar nem o Rio Claro e nem a Portuguesa Santista no ano que vem. E os classificados, a gente lembra que o São José, o Taubaté, a Ferroviária e o Santo André ficaram com as últimas 4 vagas das quartas de final da Série A2. E ontem a Federação Paulista divulgou as datas e os horários. Os jogos de ida serão no sábado e os jogos de volta na quarta-feira que vem. Então, os jogos de ida:
15 horas no sábado, no ABC tem Santo André e Primavera. O Primavera fez a melhor campanha. Santo André classificou em 8º lugar. Às 17 horas, o clássico do Vale do Paraíba, São José e Taubaté. E São José do meu grande amigo Paulo Roberto. 18 horas em Piracicaba. O 15 está em decadência, está caindo de produção. Terminou na 7ª posição. Não consegue mais ganhar. O 15 precisa dar uma reagida aí com o Moisés Egert. O torcedor está pressionando. E o 15 vai pegar agora o Capivariano. Na última rodada, já classificado, o 15 perdeu em casa para o Taubaté por 3-1 e o Taubaté se classificou. Então tem 15 Capivariano no sábado às 18 horas. E às 19 horas, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, a Ferroviária recebe o Ituano. Na Série A3 do Campeonato Paulista, bela classificação do Rio Branco. O Tigre do Gustavo Tomazelli fez 4-0 no Comercial e está na segunda fase da competição. Comercial, infelizmente, rebaixado para a Série A4. Imagina o torcedor do Botafogo, né? Botafogo mantido na Série A1 e o Comercial, seu grande rival, caindo para A4. Olha que diferença, né? No clássico aqui da nossa região, na A3, o União São João, com gol do Igor aos 47 do segundo tempo, ganhou do Lemense. Placar de 1-0 em Leme. Complicou demais a vida do Lemense. O Lemense está na zona do rebaixamento. Na última rodada, joga contra o líder Monte Azul, fora de casa. E olha, dificilmente o Lemense vai escapar do rebaixamento. Uma pena, hein? Torço muito para a permanência do Lemense, mas acho muito difícil. Já a União, com essa vitória, foi para a 9ª colocação e na última rodada recebe o Rio Preto. Ganhou do Rio Preto, se classifica. Então, alô, torcedor do União São João de Araras, seu lugar é sabadão, em toda a rodada, às 3 horas da tarde. Seu lugar é no estádio Hermínio Ometa, em Araras. Que belo jogo, União São João e Rio Preto. União ganhou, se classificou. Pode até empatar e avançar, desde que a Itapirense perca seu jogo. Então haja coração nesta última rodada da Série A3 do Campeonato Paulista. Hoje tem Champions League. Quem é que não gosta da Champions, né? Jogos de volta das oitavas de final, serão 4 partidas. Na Inglaterra, o Liverpool recebe o Paris Saint-Germain. No jogo de ida, o time inglês venceu por 1-0. Tem Barcelona e Benfica no Camp Nou. Primeiro jogo no Estádio da Luz, em Portugal. O Barcelona ganhou por 1-0. O clássico alemão, Bayer Leverkusen e Bayern de Munique. Primeiro jogo 3-0 para o Bayern. Se é Bayern, é bom. E tem Internazionale de Milão e Feyenoord da Holanda. No primeiro jogo, o time italiano venceu fora de casa pelo placar de 2-0. Então, de olho hoje na Champions League. Amanhã tem Real Madrid Atlético, hein? Na casa do Atlético, no Wanda Metropolitano. Bom, para a gente fechar, basquetebol, vem aí o Campeonato Paulista Sub-18 e o Mandique Basquete Limeira vai disputar sob o comando do técnico Telmo Oliveira. E ontem saiu a tabela. Que campeonato longo, hein? Começa agora no sábado, termina só no final de agosto. Tem muitas equipes participando, tem São Paulo, tem Santos, tem Palmeiras, tem Corinthians, Monte Líbano, Clube Espéria, olha, Rio Claro através do Clube de Campo, Tatuí. Então tem muitas equipes e a estreia da equipe limeirense será no sábado, no Volucato, às 17 horas, contra o Paulistano. Entrada franca. Então vamos apoiar os meninos, comandados pelo técnico Telmo Oliveira. Tá bom? E um recadinho para você que gosta do podcast e você é Pimba. Hoje tem a 81ª edição. E sabe quem que a gente vai entrevistar? Ismael Pereira, o Maé, um dos maiores, se não o maior professor de futebol aqui de nossa cidade. É um dos podcasts mais emocionantes que eu gravei até hoje. Você não tem ideia quando ele fala do momento em que ele sofreu um acidente de caminhão e perdeu o braço. É emocionante. A partir das 8 horas da noite, no Facebook e no YouTube do Rápido no Ar, hoje, sem falta, Maé é o nosso entrevistado no podcast Você é Pimba. Tá bom? Gostou do nosso boletim? Dê um like, me siga lá no Instagram, rumo aos 10k. Edmar Pimba é o mesmo endereço no meu canal do YouTube e da Rede X. Grande abraço a todos vocês. Amanhã a gente volta com mais um boletim informativo. Grande abraço. Pimba!